Eu vou iniciar a aula aqui, eu vou começar a gravar já a partir de agora. O aluno que não estiver presente aqui, ele vai poder ver a aula gravada lá depois, tá bom? Bom, já chegou bastante aluno também, então acho que acho que todos estavam na aula passada. Você estava, né, Gabriel? Tava Tá, sim. estava sim, beleza. Estavam todos na aula passada, acho que falta um aluno ou outro, só poucos aqui. Tá legal. Vamos retomar nossa aula então, gente, ó. É, Nossa segunda aula, na verdade, né? Nossa segunda live aqui, eu estou retomando aqui os parâmetros para mim poder formular um conteúdo de sequência para vocês. Então, por isso que eu fiz alguns pontos de revisão, estou fazendo ainda hoje, mas à medida que vai passando o tempo da nossa aula aqui, eu vou adentrando no nosso conteúdo. Eu também devo gravar algumas aulas e aí eu vou passar o link para vocês assistirem, que seriam aulas referentes a operações específicas, tá bom? Às vezes ela pode demorar um pouco mais de tempo ou alguma coisa que esteja falando de programa, e aí eu aponto para vocês, tá bom? Então, na aula passada a gente fez uma retomada do nosso curso, né? Fizemos uma revisão, começamos a fazer uma revisão geral e falamos um pouquinho aí do surgimento da informática, né? da ideia do, da ideia do uso do computador para manipulação de dados. Nós vimos aí que tudo isso começou lá atrás, né, bem antes do homem ter uma, uma, uma ideia clara, uma formação clara do que seria aí um computador. Então, foi passado para nós, e vocês me ajudaram na aula passada, a entender a palavra informática, né, que ela tem uma origem, né, um fundamento de duas palavras, que seria informação automática, tá? Eu peço que vocês reflitem sempre sobre essas questões, para que isso fique claro para vocês aí. Tá? E aí, dois pontos fundamentais relacionados à informática, que para nós também já não é tanto segredo, tanto mistério, ou seja, a palavra hardware e a palavra software. Nós temos que ter uma visão muito clara do que é isso, não podemos ter dúvidas sobre isso, tá bom? Então, como eu tenho passado geralmente para vocês, de uma forma simples, é que o hardware é tudo aquilo que é físico da informática, tudo aquilo que é físico do computador. Inclusive, deixei claro para vocês que nós não devemos olhar o nosso estudo, as nossas aulas, apenas com o pensamento de querer consertar o computador, né? De querer entender o computador. Nós temos que ir mais além, tá? Então, assim, você tem que ir mais além. Avança para a parte de notebook, avança para a parte de tablet, avança para a parte de smartphone, avança para a parte mais para frente, por que não uma Smart TV? E por que eu estou falando isso, gente? Porque tudo isso, hoje em dia, tem a parte física da informática, ou seja, tem hardware, né? Uma Smart TV, ela tem memória, ela tem que ter memória RAM, né? Uma Smart TV, ela tem um processador lá. Se ela tem um processador, pessoal, esse processador ele tem um modelo, ele tem uma frequência de operação, ele tem um fabricante. Então, nós, como profissionais da área de TI, é uma linguagem que a gente tem que ir se acostumando, tá bom? Então, não vamos abordar tudo isso no nosso curso, nós não temos uma carga horária para atender todos esses assuntos, mas é importante que vocês já estejam preparados que a nossa caminhada ela é essa, tá bom? A mesma coisa acontece na questão da palavra software, né? Software é programa, é todo programa, ou são todos os tipos de programa, né? Mas é uma forma muito simples, né? Muito curta da gente colocar dessa forma, tá? Então são todos os programas. Pronto, então já sabemos tudo de software? Não, isso aqui é só um começo, né? Porque a gente vai ter que entender o que é programa de segurança, o que é programa de sistema operacional, o que é programa para a área de entretenimento, o que é programa para as empresas, né? E por aí vai. Então, esses vários tipos de softwares, a gente tem que começar a ir se familiarizando. O nosso foco principal, né, da nossa aula é o SO. Né? O SO aqui é uma abreviação, no caso, de sistema operacional, tá bom? Então, essa é a ideia principal para nós aqui do estudo. Então, é estudar
Windows, falar um pouco de Linux, por que não falar um pouco de outros sistemas como o Android? Não tem problema, ou seja, tudo que está relacionado a sistema operacional tem que ser objeto de nossa curiosidade, de nosso estudo. É claro que eu preciso que vocês vão além desse conhecimento de software, tá bom? Então, por exemplo, se eu tiver algum aluno aqui que fez o curso, né, do Word, é ótimo, né? Esse aluno ele vai entender muito bem quando eu falo, pessoal, vamos instalar um editor de texto. Ele entende muito bem porque ele já conheceu o Word, tá bom? Eu coloquei aqui o Excel, né, que é uma planilha eletrônica, mas existem vários outros programas, né? Existem dezenas de programas, tá? Milhares de programas e a gente tem que procurar entender os milhares, professor? Não. A gente tem que entender os programas, né, que geralmente o mercado utiliza. Geralmente um cliente, né, que você vem a ter, ele usa. Ou um programa que é comum às pessoas. Por exemplo, o que é comum às pessoas usarem hoje? Um navegador, né, às vezes um antivírus. Tem pessoas que têm um jogo no computador, então é válido você conhecer aquele jogo, como aquele jogo funciona, né? A pessoa vai usar o Windows, você precisa, nós temos obrigação de conhecer bem o Windows, né? A pessoa, eu tenho um cliente, professor, que trabalha com Linux. Então, se você tem um cliente que trabalha com Linux, né, e você precisa prestar serviço para esse cliente, você vai ter que conhecer Linux, né? E aqui eu não estou dizendo que vocês têm que já vir sabendo, né? Não, não. Nós vamos estudar isso, nós temos que estudar isso, né? Com vocês aqui, eu vou estudar a parte do sistema operacional Windows e faço uma abordagem do Linux, tá bom? Dos demais programas, eu posso tirar uma dúvida de vocês, né? Posso mostrar aqui alguma situação, algum exemplo, mas a gente não vai estudar esses programas porque são vários e eles não são programas específicos da área de manutenção de computadores, tá bom? Então são programas que a gente usa no nosso dia a dia, mas que faz parte da gente ter que entender sim. Eu, né, conheço vários programas, trabalho com alguns com mais frequência, outros nem tanto, mas é normal. Então a palavra software, nós não podemos ficar com isso aqui só, tá bom? Ah, o que é software? São programas de computador. Não, vamos avançar isso. Bom, gente, isso aqui foi o que eu falei na aula passada, e aí eu vou pular aqui direto, ó, porque nós falamos das gerações, e praticamente aqui um assunto já foi falado para nós, tá bom? Então hoje eu pretendo voltar a falar um pouquinho da tabela ASCII, tá bom? Eu pretendo falar da placa, né, da placa-mãe, pretendo falar de periféricos, tá bom? Periféricos. Adulto, perguntar como é que era a internet do ano de 2000. Quem falou, Gabriel? Não, Quem eu não. foi não, né, Gabriel? Eu acho que entrou com o iPhone da Débora aqui, alguém falou, mas tudo bem, sem problema, gente, ó. É que se for dúvida, pode perguntar, não tem problema, beleza, Gabriel? Tá, vamos lá, gente, ó. Estamos ouvindo aqui. Deixa eu cortar aqui o iPhone aqui só para ver se ele não... Beleza, se quiser abrir depois, pode abrir. Periféricos, eu vou falar um pouco sobre essas questões aqui. Também vou falar de um assunto que para alguns alunos já não é tão segredo, tão mistério. Para outros ainda tem um pouco de dúvida, tá bom, gente? Então, esse é o assunto da aula de hoje, que está aqui, é o que a gente vai estar discutindo. Deixa eu mudar minha tela aqui, então, para apresentar para vocês, então, essa parte aqui que foi o tema da aula passada, aí que a gente finalizou, tá bom? Chegamos até a parte da terceira geração, quarta geração, tá bom? Vou pular tudo isso daqui. Quem não viu essa parte, eu peço que veja novamente a aula. Se você puder ver um material complementar, ajuda bastante, não tem problema, tá bom? E aí a gente chegou na quinta geração, tá bom? E a quinta geração uma geração relacionada, pessoal, não apenas a uma questão física, máquina, tá bom? Não olhem as gerações próximas, né? A quinta, sei lá, a sexta geração, quem sabe a sétima, não olhem apenas como uma evolução da eletrônica, do computador. Observem que a área de software, né, a área não física, ela vem se desenvolvendo bastante, tá bom? Faz parte, né, da informática. Então, essa quinta geração, ela vai trazer essa parte para nós aí,
né, de novidades que não está relacionada diretamente a um computador, tá bom? Aqui eu coloquei alguns pontos aqui, eu queria algumas observações de vocês, tá bom? Eu vou perguntar aqui, e, Igor, você consegue me ajudar aqui na parte relacionada à inteligência artificial ou reconhecimento de voz? Pode falar alguma coisa dessas duas, de uma das duas tecnologias? Esperar o Igor responder aqui. Igor, pode abrir o microfone, Igor. Ok. O Igor não abriu o microfone. Pode abrir. Gabriel, pode me ajudar aqui então? Pode ser? Opa, sim. Legal. O Gabriel vai me ajudar aqui. Gabriel, aí você pode escolher o tema, ou inteligência artificial, ou reconhecimento de voz. Aí eu queria que você falasse o que você já entende, o que você viu, ou algum exemplo que você está vendo aí de smartphone, ou de repente uma reportagem, ou um filme que você viu que trata esses temas. Então, pode falar? Pode falar, Gabriel. Inteligência artificial a gente vê em filmes como se um negócio tivesse vida própria, assim. Certo. Tipo um computador tivesse a vida própria. Certo, legal. Tá bom. Aí, no caso, é assim, tá, pessoal? Parte de inteligência artificial, reconhecimento de voz, né? Ó, sistemas inteligentes, né? Tudo isso aqui, pessoal, são tecnologias, né? São tecnologias, ou seja, ó, são soluções que a informática está apresentando para o homem que vai fazer coisas para nós, né? Coisas boas, professor? Sim, a gente espera que sejam coisas boas, mas nem sempre tudo que é feito, né, assim, acaba sendo apenas coisas boas. Mas no caso aqui da inteligência artificial, é bem o que ele falou, tá, gente? Ó, inteligência artificial está sendo visto em situações em que as máquinas, né, ali o equipamento, ele consegue fazer operações automáticas, né? Ele consegue encontrar uma solução, apontar uma resposta, procurar um caminho sem ter exatamente sido programado para aquilo. Ou seja, ele tem uma capacidade de fazer análises, né, de valores, né? A gente chama, na informática, eu vou usar uma palavra aqui muito comum para nós, tá? Algoritmo, tá ok? Então, ele utiliza uma série de conjuntos, né, de algoritmos para ele fazer decisões, para ele fazer ações. Então, a inteligência artificial, a gente começa a ver aí em várias soluções. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá legal, gente? Um exemplo bem real para vocês, tá? O Waze, ele utiliza dessa tecnologia. É claro que o Waze utiliza. Por quê, pessoal? Muitas vezes você está viajando, você está numa estrada, né? E ele recalcula por você ter entrado numa rota que você desviou o caminho que ele traçou, então ele recalcula aquela parte automaticamente. Ou às vezes você está naquela rota que ele determinou e por algum motivo lá na frente acontece uma situação, um acidente, um desvio, e ele recalcula automaticamente. Ou seja, ó, ele não espera você pedir para ele te dar uma alternativa, um outro caminho, recalcular. Ele faz isso automaticamente. Ele vai analisando, né, ó, o seu percurso, o que você está fazendo, e o que vem pela frente, ele vai tomando decisões a partir dali. Então, no caso aí, viu, Gabriel? Isso é um exemplo bem claro, né, do uso de uma tecnologia artificial, tá? É só isso, professor? Não. Eu vou dar um exemplo aqui, gente, também, e eu não coloquei aqui reconhecimento facial, tá? Nós temos hoje em dia tecnologias com reconhecimento biométrico, de retina, né? E reconhecimento facial. Inteligência artificial, aliado a esse tipo de entrada de dados, ou seja, uma análise, né, de uma imagem, ela consegue tomar decisões e acessar um banco de dados e disparar um alarme e acionar alguém e mandar uma mensagem para. Então, ou seja, é uma combinação dessas tecnologias faz com que a gente comece a ter uma série de serviços, de produtos que há 5 anos
10 anos, 20 anos não era possível, não era nem imaginado, dependendo do tempo que a gente está falando aí. Então, assim, inteligência artificial é algo que está se tornando comum, né? Aos equipamentos, aos aplicativos, aos automóveis, a internet ela vem se utilizando de inteligência artificial. Por exemplo, vocês verem que a gente vê nos últimos anos agora toda essa problemática da fake news, né? Fake news para cá, é verdade, não é verdade, mas é do partido A, é do partido B. Não importa o partido, o que não podemos é ter, né, a tecnologia, né, apontando coisas que não são reais, que não existem. De alguma forma, ela tem que fazer um filtro sobre isso. Então, a inteligência artificial, ela inclusive está sendo utilizada hoje na internet, tá bom? O reconhecimento facial também, como reconhecimento de voz, tudo isso vai mudar muito a forma como nós vamos viver nos próximos tempos aí, tá bom? Eu não vou abordar hoje aqui, vamos ver se eu, sei lá, de repente trago para a semana que vem uma aulinha falando sobre essas tecnologias, inclusive reconhecimento facial, para vocês terem uma ideia do que vem, né, nas próximas gerações, tá bom? Das próximas gerações. Mas o mais importante é isso, tá? Não se trata exatamente de um computador mais rápido, tá bom? Se trata de um conjunto, né, de soluções que a gente vai ter aí. Gente, ó, eu tenho aqui uma imagem que ele retrata, né, um pouco da caminhada dessa geração do computador. Nós estamos aqui da quinta para a sexta geração, tá bom? Nós estamos aí avançando, né? Então, é muito importante que a gente entenda, né, aonde, né, nós estamos, o que está acontecendo. Vocês viram que a gente está passando por uma pandemia, né, um vírus que se alastrou para o mundo todo, e os aviões não podem mais circular, não pode ter futebol, não podemos ter aula, ninguém pode ir para o cinema, e a informática, a tecnologia, ela está aqui dando para nós, né, aí uma forma da gente conseguir fazer algumas atividades. Não é apenas só a nossa aula, mas uma série de coisas hoje está funcionando graças à tecnologia, graças à informática, né? Então, reparem bem o momento que nós estamos vivendo. E aí, eu gostaria muito de puxar para vocês essa dúvida, essa questão. Eu preciso, vocês são bem jovens, tá? Todos vocês são bem jovens, eu preciso que vocês, né, comecem a pensar, comecem a encontrar elementos para vocês definirem como é que serão as próximas gerações, como é que vai ser a minha aula, né, a minha live com vocês, né, utilizando novas gerações, né? Até que ponto que a gente consegue aprender, né, de forma virtual, que é o que a gente está fazendo, entendeu? Até que ponto, né, as próximas gerações da informática elas vão ajudar o homem na saúde, na comunicação, na segurança. Então, pensem nisso, que isso faz parte do nosso assunto, tá bom? Eu deixei de sempre destacado aqui para vocês o que está acontecendo, o que vai acontecer nas próximas gerações, tá bom? Pode ser uma mistura de alguns elementos que estão aí na tela de vocês, tá bom? Peço vocês, assim, já antecipo pedindo desculpa assim, né? Professor, mas o senhor falou muito pouco sobre computação em nuvem, o senhor falou muito pouco sobre internet das coisas. Então, cada um desses assuntos vai para nós aí um tempo para estudo, para a gente elaborar e apresentar o material. E eu tenho uma parte que eu tenho que mostrar para vocês, que é a parte do computador, que é a parte do hardware. Portanto, eu não intensifico muito tempo disso, mas eu peço que vocês tenham isso anotado para que vocês complementem, né, com conteúdo adicional, ou que de repente eu passe para que vocês possam ver aí, quem quiser ver um pouco mais sobre computação em nuvem, internet das coisas. Eu vou estar falando ainda sobre esses elementos, mas nunca de uma forma específica. Eu vou falar dentro, né, do conjunto de situações que eu vou estar passando no curso. Por exemplo, quando eu falo de servidores, né, quando eu falo de servidores de computadores, servidores tem muito a ver com a parte de tudo isso que tem aqui, né, porque isso só é possível se a gente tiver um sistema, né, um conjunto de computadores bastante estruturado, com bastante velocidade para
para vocês aqui poderem rodar essas aplicações, tá bom? A única coisa que tem aqui que é algo mais que está em estudo e que está começando a aparecer alguma solução é a parte de nanotecnologia. O restante, pessoal, já está em plena atividade, tá bom? Então, assim, computação em nuvem não é uma novidade, tá bom? Assim, o fato de vocês depositarem as fotos de vocês, os arquivos de vocês no Google Drive ou em outras plataformas do gênero, vocês já estão fazendo o uso da computação em nuvem, tá bom? O fato de vocês terem, por exemplo, uma Smart TV na casa de vocês, tá? Vocês terem aí, por exemplo, um smartphone que consegue se conectar com outros aparelhos, vocês estão começando a fazer uso da internet das coisas, né? Então, isso aqui é uma coisa que a gente está começando a desfrutar agora, mas que já faz algum tempo que está em desenvolvimento. Nanotecnologia, quando o homem realmente conseguir dominar toda essas soluções referentes à nanotecnologia, eu tenho a impressão para mim que a gente vai ter que reconstruir tudo, tá bom? Os carros, os automóveis, tudo que nós conhecemos terá que ser reconstruído, mas com uma coisa muito avançada, muito sofisticada. Para a gente poder entender melhor isso, como eu falei, a gente teria que deixar um capítulo só para fazer um estudo sobre isso. Aqui entra muita física, aqui entra muita química, né? Para a gente entender como que é isso e como que isso vai influenciar na informática, tá? Por que eu trago esse assunto para vocês? Porque faz parte, né, nossa, né, da gente entender essa questão de tecnologia, de computador, de novidades, tá bom? Na aula passada, eu apresentei... antes de eu mudar de tela aqui, alguém quer fazer alguma pergunta? Paulo, quer fazer alguma pergunta? Não, está tudo bem claro, Tudo professor. bem? Beleza? Danilo, quer perguntar algo sobre essas questões? Professor, tá tudo Tá. perfeito. Beleza, gente. Ó, então vamos fazer o seguinte. Ó, apresentei na semana passada, se eu não me engano, eu apresentei esse texto para vocês. Foi? Comecei a falar de tabela ASCII, eu falei de bit bytes para vocês. Não, eu só falei só da tabela ASCII, eu não nem apresentei a tabela ASCII para vocês. Apresentou. Apresentei? Tá. Então, gente, ó, na realidade, tá? Eu acho que... Deixa eu ver aqui se eu consigo... talvez só o... Não sei nem se o Júnior, mas eu acho que todos os alunos aí, nós já estudamos a tabela ASCII, certo? Fizemos aí lá no passado alguns cálculos, né? Foi isso, não foi? Uhum. Tá? Isso. Tá. Gente, ó, então aí aqui fica só assim, ó. Qual é a necessidade disso, né? Por que é que a gente tem que estudar isso numa aula como essa, né? Por que é que eu falei, por que eu falo, né, da tabela ASCII, ou por que eu falo do número binário? Então, antes de vocês fazerem cálculos, o mais importante é você conseguir entender esse o porquê. E aí eu preciso muito que vocês entendam, tá, que o computador, ele é totalmente baseado aí em sistemas eletrônicos, né? Ou seja, ele é totalmente baseado em placa. Vocês estão vendo aí uma placa, certo? Sim. Legal. Então, gente, ó, isso que vocês têm aí agora na tela de vocês, ó, né? Isso aqui é a parte do computador, né? É uma placa, são aparelhos que a gente liga na placa, são periféricos, tem cabos que a gente liga para poder conectar um periférico a outro, ou seja, para mim poder ligar esse periférico aqui, ó, eu preciso de um cabo, para me ligar esse periférico eu preciso de um cabo para colocar aqui na placa-mãe. Então, tudo isso que vocês estão vendo aí comigo, né, é o que vai estar recebendo, processando e enviando dados, né? E os dados aqui, gente, o que são dados para nós em 2020? Dados são valores, são nomes de pessoas, nomes de bairros, né? Dados são fotos. Eu posso mandar uma foto para vocês por e-mail, pelo WhatsApp. Então, uma foto, ela é um dado aqui para o computador, é um conjunto de dados que ele vai tratar. Nós vemos como uma foto e o computador enxerga como um conjunto de dados.
um vídeo que eu postar para vocês, um arquivo MP3 que eu postar para vocês. Esse arquivo, gente, é meio estranho falar assim, mas ele vai circular por aqui, né? Em altíssima velocidade, ele vai ter que ser processado, né? Ele vai ter que ser armazenado na memória. Então, essa manipulação de dados, ela tem tudo a ver com a ideia da tabela ASCII, tá bom? Ou seja, quando eu coloco lá o nome de um aluno, quando eu falo Carlos, né, o C, o A e o L, o computador não entende o C e o A e L. O computador entende sinais elétricos, sinais eletrônicos. E aí nós fazemos uma associação entre os números binários através de um código, de uma sequência de código que vai, através de pulsos elétricos, representar um símbolo, uma letra ou um sinal. Então, o estudo da tabela ASCII não é para a gente decorar a tabela, não se preocupe em ficar memorizando números e códigos, se preocupe ou você se pergunte, né, por que do uso dela, como que ela, né, faz com que o computador entenda as informações, entenda os dados. Acima de tudo é porque a gente trata aí de uma máquina eletrônica que só entende sinal elétrico ou sem sinal elétrico, né? Ou com sinal ou sem sinal. E aí existe uma alusão aqui, ó. Quando é 0, é sem sinal. Quando é o número 1, é com sinal. Quando há 0, é sem sinal. E dessa forma ele vai trabalhando. Os zeros e os uns é o que eu estava mostrando para vocês aqui agora há pouco, ó, nessa folha aqui, ó. Deixa eu resgatar a folha aqui, ó. Nessa folha aqui. Então a pergunta para vocês, né, o que é bit? A resposta é essa, né? Bit são os zeros e os uns, né? São um conjunto de números zeros e uns. Quando eu tenho muitos bits, eu tenho então muitos zeros e uns, tá? E eles são os dados que o computador recebe para fazer algo, para fazer uma operação. Existe uma organização, né? Existe um controle para isso, na verdade, existe uma tabela, né? Que organiza como tudo isso vai funcionar, tá bom? E aí eu pergunto para vocês, gigabyte, terabyte, megabyte, kilobyte, que seja o hexabyte ou que seja o zettabyte, vocês têm alguma dúvida sobre isso, gente? O que é isso? Não, Serve? Não. Ninguém tem nenhuma não. dúvida? Posso Não. fechar então esse assunto? Tá tudo certo? Igor, consegue falar, Igor? Não consegue falar. Os demais tá tudo ok? Danilo, tudo bem? Tudo bem. Deu uma travada aqui, eu não estava Tá. conseguindo Tá ouvir seu travado. áudio, mas já voltou. Pessoal, Tá travando para mim também. tá picotando a minha voz para vocês? Um pouco. Um pouco, eu Às tô vezes. achando que pode ser a minha internet. Eu tô num lugar aqui que eu sei que às vezes ela dá essa falhada, eu consigo mudar para uma outra posição. Mas vocês estão conseguindo acompanhar o meu áudio ou não? Tá muito ruim. Fala para mim. Mais ou menos, tá travando. Mais ou menos. Tá dando travando? Tá tá bom, dando tá travando. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu tenho na aula aqui o Danilo, o Gabriel, o Paulinho, o Júnior. Eu vou fechar nossa aula, eu vou abrir ela num outro lugar onde eu vou estar, que eu sei que a internet é mais rápida, mesmo porque já já ele pede para me fechar o link aqui. E aí a gente vamos prosseguir a aula. Eu acho que vai ser melhor o áudio para vocês aí, a imagem. Pode ser então? Pode. Tá, Pode sim. gente, ó, beleza, ó, é 4 horas, eu acho que até umas 4h10, 4h12 eu volto. Eu vou pedir que vocês quiserem parar para tomar uma água aí, ou quem quiser sair, depois você volta, 4h10 eu estou chamando vocês, tá bom? Então já volta Ok. aí. Beleza, gente? Perfeito. Certo. Pessoal, vamos continuar aqui então, ó. Bom, se por algum motivo aí vocês acharem que o meu áudio tá picotando, tá falhando, aí vocês me avisem aí, eu tento ver aqui. Mas agora eu estou bem do lado do aparelho aqui, provavelmente a conexão ele vai melhorar bastante, tá bom? Então vamos lá, ó. Voltando aqui para a nossa parte da aula, tinham falado da ideia aí dos números, né, e a comunicação de dados com a placa-mãe. E eu mostrei uma imagem para vocês. Deixa eu ver se eu consigo resgatá-la aqui novamente. Tá aqui, ó. Chegou aqui o aluno, estava faltando.
Certo, tá bom. Pessoal, a pergunta aqui vai para o Paulo, tá, Paulinho? Vê se você consegue lembrar aí para mim, ó. Tá vendo a imagem aí, né? Tá. Pessoal, vou perguntar para o Paulo aqui, ó, como que é o nome dessa conexão aqui? Como que a gente chama essa conexão? Vou dar uma marcada nela aqui, ó. Na placa-mãe, esse tipo de conexão, ele tem um nome. Essa conexão está ligando esse aparelho aqui, que seriam esses dois, certo? O nome dessa entrada qual é, Paulo? O nome dessa entrada seria SATA, correto, professor? SATA. Não, SATA é esse vermelho aqui, ó, certo? É o vermelho de cima, É o perdão. de cima, isso. Tá, esse aqui é o IDE, certo? IDS. Isso, IDE, tá bom, gente? Ó, Eu dei então, uma confundida, tá. Não, normal. Aí é realmente são próximas as duas, né? Na verdade, a função delas praticamente é a mesma, é fazer a gente conectar dispositivos, né, de armazenamento de dados em massa. Então, normal, essa pequena confusão que a gente faz no início aí, tá? É importante, tá, gente, que ao longo do tempo a gente vai destrinchando essas características, tanto de tecnologia, né, como de modelo de equipamento, de computador, tá? Então, é muita informação, é muito conteúdo, às vezes a gente acaba não lembrando, mas que a gente se acostuma, tá? Vou pedir agora para um outro aluno participar aqui, aí pode ser o Danilo. Pode ser, Danilo? Vamos ver? Perfeito. Tá legal. Ó, gente, tem uma conexão aqui, Danilo, ó, a gente usou ela em algumas situações, tá bom? Ela tem um nome específico, não é uma coisa assim muito, mas ela tem um nome que a gente chama ela. Você lembra qual é? É pino Certo? do que eu não lembro. Tá bom, beleza, tudo bem. Danilo, eu vou apontar uma outra parte para você aqui, ó. Ok? Ponte Esse. com a pinos, alguma coisa assim. Tá bom. Vamos voltar lá, tá? Ó, essa parte aqui, ó. Cuidado porque isso aqui não é a BIOS, tá? A BIOS que ele está mostrando aqui para nós, essa imagem bem aqui no cantinho. Essa que eu fiz um círculo maior aqui, esse componente na placa-mãe, ele tem um outro nome. Você lembra? Alguém pode ajudar o Danilo, gente? Perdão, professor, eu não tinha escutado. Deu uma travada no áudio. Tá travando? Cara, que coisa, hein? Tá, eu estou questionando aqui, Danilo, que eu marquei aqui uma área, ó, na placa-mãe, está em círculo aqui, essa parte da placa-mãe, esse componente, ele tem um nome. Você lembra qual é o nome dele? Paulo, você consegue lembrar o nome desse item? Pessoal, se alguém souber, pode dar um chute aí, pode ajudar ele aí. Agora me fugiu da cabeça o nome, Tá, professor. beleza. Alguém lembra aí? Gabriel, lembra? É o chipset. Chipset, tá, gente? Então, esse item que eu marquei agora é o chipset, tá bom? Gente, ó, chipset nada mais é do que isso aqui, ó. É um CI, é um circuito integrado. Só que na placa-mãe, né, na placa de computador, para nós, esse CI, ele é... Então, pessoal, acho que deu uma parada aqui na minha tela. Vocês estão conseguindo me ver aí? Estão me ouvindo? Tá me ouvindo, Danilo? Isso. Tá, beleza. Deu Tá, então vamos uma paradinha aí. deu uma parada aqui. Não sei, minha internet ela não tá lenta. Eu dei uma aula antes de vocês aqui, eu não tive esses problemas. Ele tá me dando mensagem de novo aqui de que a conexão tá instável. Mas eu vou tentar seguir aqui, tá, Meu gente? celular tá ruim. Né? Então, vamos E ver. aí, professor, meu celular tá ruim. Celular? Tá. De qualquer forma, está sendo gravado, tá, pessoal? Depois eu posto ela lá para vocês verem. Vou adiantar aqui, então, para vocês, ó. Aqui é o chipset, Beleza. tá? Isso, chipset, tá bom? E do outro lado aqui, onde a gente não obteve a resposta, ó, na verdade, isso aqui é um conector, é o conector ATX, tá? Ó, ATX auxiliar de 12 volts, beleza, gente? Então, esse conector aqui é algo simples para nós, mas ele tem um nome, né? Para a gente fazer uma referência a ele, uma menção a ele, a gente diz que é o conector de alimentação de energia
de 12 volts. Lembrando que na placa-mãe, ó, esse aqui é aquele grandão que tem 24 conexões lá, ou 20 conexões. Então, reparem que a fonte, ela alimenta esse daqui e alimenta esse maior, tá bom? Isso aqui a gente vai estudando, entendendo, aprendendo e praticando. E conforme a gente vai desenvolvendo essa prática, né, essa habilidade, essas coisas vão se tornando mais comuns. Tá travando. Tá? Tá travando? Tá travando, professor. Tá. É, Tá travando, gente? Tá. Então, Não dá pra ouvir. não tá, né? Tá bom. Vou fazer o seguinte, pessoal, ó. Eu vou fechar a conexão aqui, eu vou desligar o meu roteador e vou ligar na sequência, tá bom? Vocês aguardam um pouquinho? Espera aí, deixa eu... Beleza. ok. Vou desligar aqui então, só um É. instante.